Como a roseira em flor, espero o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, e sei que vais voltar. Vens pra levar teu povo para um lugar que é novo, bem além do que se pode crer ou imaginar. Naquele dia eu sei, muitos vão despertar, e face a face eu te verei e poderei cantar. Jesus, meu Rei, eu quero te louvar. Todo amor que eu tenho põe em teu altar. Todo espinho, toda rosa, todo riso, toda dor, toda lágrima teimosa que sem prosa já rolou, vem enxugar o meu rosto e a saudade vem matar, apagar todo desgosto e pra sempre contigo eu vou estar. Como a roseira em flor, espero o sol chegar. Também te espero, meu Senhor, pois sei que vais voltar. Nós vamos falar o tema e a divisa da campanha de missões nacionais 2020. O tema, porque Ele amou. E a divisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Lucas e Ítalo, que são missionários daqui, eles começaram a me chamar para ir fazer visita com eles. A gente ia, falava de Deus para as pessoas. Aí comecei a ir pro clubinho, aí pros cultos nas casas, comecei a fazer visita e agora eu tô na igreja. Quando eu vou fazer visita com o tio Isla e o tio Lucas, é muito bom, porque eu falo de Jesus para as pessoas. Eu orei muito pelos meus pais para eles aceitarem a Cristo. Chegaram em casa e ficavam chamando a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu sempre durona sem querer ir para a igreja, não, hoje eu não vou não. Um dia Deus colocou no meu coração a vontade de ir e eu fui. E entreguei a vida para Jesus. Eu orei muito pelos meus pais e fiquei muito feliz quando eles começaram a ir para a igreja. Foi muito bonito minha família toda entregar a vida para Jesus e foi uma alegria imensa. Além dos meus pais, eu ganhei a vida da minha avó para Jesus também.
que ela começou a ir para os cultos com a gente, aceitou Jesus também, quer se batizar. E além dos idosos, eu chamo meus amigos, eu chamo meu primo. Eles três, meus amigos, já aceitaram a Jesus. E agora estão indo pro culto do Clube Missionário, PGM. Eu faço a parte da dança também com as meninas, minhas amigas. Elas foram para a igreja e aceitaram a Jesus. Por agora eu não tenho idade, mas quando eu crescer eu quero ser um radical sertanejo. Junte-se a nós em oração e aceite o desafio de sustentar cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida de crianças como Derek e Tainá e de milhares de brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Coração,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado para mim, e aqui te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me,
Boa noite, queridos. A graça e paz a todos que estão nos acompanhando em mais este culto online. Louvamos a Deus porque a partir do mês que vem, dia 1º de novembro, já estaremos desenvolvendo nossos cultos de forma também presencial. Dando continuidade ao nosso tema do ano, como viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento. Eu gostaria de estar abrindo neste momento a carta de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, onde leremos os versículos de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio que nos dás de, como igreja, como corpo, estarmos prestando ao Senhor este serviço de culto, de adoração, de gratidão por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia que tem se renovado, porque, ó Deus, temos visto o teu cuidado, o teu amor sendo dispensado a cada um, suprindo cada uma e todas as nossas necessidades. Muito obrigado por cada família, por cada lar que está aí representado neste momento de adoração. Que o teu Espírito, ó Deus, como tem nos guiado até aqui, continue ministrando a cada coração, a começar do meu coração, que neste momento eu possa ser um instrumento do Senhor, uma voz do Senhor, para compartilhar aquilo que o Senhor já tem colocado em meu coração, aquilo que eu creio, Pai, que é a revelação da tua palavra. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Continuando então, o nosso tema anual. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o exemplo do presbítero. Domingo retrasado, eu falei que para viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso entender as expressões, as marcas do sofrimento. Que marcas são essas que nós compartilhamos? Em primeiro lugar, que o sofrimento cristão tem a marca da realidade, isto é, que é parte da natureza, é marca inseparável e própria do cristianismo. Cada cristão precisa enxergar o sofrimento da perseguição e tudo aquilo que vem acontecendo em sua vida como algo natural e não como algo estranho, não como uma coisa estranha. Em segundo lugar, compartilhamos que o sofrimento cristão tem a marca da alegria. O que isso quer dizer? Não a alegria pelo sofrimento em si, isso seria um masoquismo, mas pelo fruto glorioso, que é o fruto do agir sobrenatural de Deus na minha vida, e pela compreensão que tenho do resultado desse sofrimento, o amadurecimento, a esperança, o aperfeiçoamento. Em terceiro lugar, falamos que o sofrimento cristão tem a marca da motivação correta, isto é, Pedro diz que se um cristão sofre porque tem o nome de Cristo em seu modo de viver,
não há razão para vergonha. Na verdade, tal sofrimento é para ser visto como honra, e Deus honra todos aqueles que estão o glorificando através de um testemunho vívido e vivido. Em quarto lugar, falamos que o sofrimento cristão é marca que estou vivendo segundo a vontade de Deus. Que para viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, como cristão, claro, precisa entender que o sofrimento não é algo estranho, mas uma prova de um Pai amoroso que utiliza inclusive as crises da minha vida, não para me destruir, e sim para me refinar e me purificar, como fogo purifica o ouro. E compartilhamos na ocasião que Deus só prova aquilo que é precioso. E o que é precioso na minha vida para Deus é a minha fé. E que o sofrimento é o caminho para a glória, quando experimento através de uma intimidade com Deus, uma estreita comunhão com Cristo e o repousar do Espírito da glória, o Espírito de Deus. Hoje, então, eu gostaria de estar pensando sobre o exemplo do presbítero. Pedro inicia esse capítulo 5, alertando de maneira direta os presbíteros, os líderes, aqueles que são chamados para responsabilidades específicas de liderança, de orientação, de pregação dentro da igreja. Em primeiro lugar, alertando quanto à responsabilidade. Veja o que Pedro diz: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós. O que Pedro está dizendo é que aquilo que falamos, se eu entendo as marcas do sofrimento, aquilo que o sofrimento produz e pode produzir na minha vida, se cada um está entendendo isso, ele está agora alertando os presbíteros que está entre aquele povo disperso. O termo presbítero, que significa ancião, no entanto, aqui não se refere a uma pessoa idosa em termos de idade, mas madura em termos de posição, que tinham quanto ao cuidado na igreja, ao cuidado da igreja. E alguns deles, como Pedro diz, que há entre vós, estavam entre esses irmãos que ora dispersos, peregrinos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, a quem Pedro está escrevendo a carta. E o que é ser esse presbítero? O que a Bíblia fala? Qual é o requisito principal para ser um presbítero? Era e continua sendo a maturidade, ter maturidade suficiente. Maturidade é diferente de idade. Uma pessoa pode ser muito idosa, com muitos anos na igreja, e pode ser imatura. Pode ser espiritualmente uma criança na fé, é o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 5, a partir do versículo 11, ele diz: quando vocês deveriam ser mestres pelo tempo em que vocês estão congregando, vocês precisam de leite, precisam de ouvir novamente os princípios elementares da fé cristã. Mas o contrário também acontece. Nem sempre um idoso é um maduro na fé, mas também um jovem pode ser, nem todo jovem é imaturo. Um jovem pode ser maduro, como Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele declara o seguinte: ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade. Pelo contrário, sê tu um exemplo
um exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade. Continua sendo esse exemplo de um jovem maduro na fé. Então, esses presbíteros eram líderes na igreja que tinham a responsabilidade de ensinar, manter as coisas tudo em ordem, como Paulo escreve sobre a razão porque deixou Tito ali em Creta, como ele diz no capítulo 1 dessa carta, no versículo 5, foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesseis em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesseis presbítero, como já te ordenei. Então, a função de Tito, ali em Creta, era colocar as coisas em ordem e estabelecer presbíteros, levantar homens maduros para continuar a colocar as coisas em ordem por onde quer que ele passava. Agora, ele diz, interessante que ele diz, portanto, suplico. A ideia da súplica usada aqui é chamar ao lado. Pedro está dizendo, portanto, presbíteros, eu quero chamar vocês aqui ao lado, eu quero incentivar, eu quero estar orientando vocês nesta determinada direção, isto é, além de pedir de maneira humilde e intensa, Pedro está solicitando que eles ajam com empenho e insistência. O que Pedro está dizendo aos presbíteros é que a prova ardente que está sobrevindo à igreja através das suas múltiplas formas de atuação, perseguição, calúnias, injustiças, faz com que se torne necessária uma atitude de fidelidade ao ministério pastoral, ao desenvolvimento desse ministério. Em segundo lugar, Pedro está alertando aqueles presbíteros quanto à sua identificação. Pedro está dizendo, portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles. Eu que sou presbítero com eles. Interessante é que Pedro não assume nenhuma superioridade eclesiástica ou espiritual, mas com profunda humildade ele se nivela. Ele não tem como usurpação o fato de ter sido chamado por Jesus, ter sido um dos primeiros a ter sido chamados por Jesus, a ter caminhado com Cristo, de ter sido escolhido para ser apóstolo. Pelo contrário, ele se coloca no mesmo nível, isto é, diante de Deus, está no mesmo plano daqueles a quem está exortando. Eu sou um presbítero como vocês. Eu não sou nada além de vocês. Graças a Deus, porque a Bíblia não permite que haja autoridade e hierarquia no reino de Deus. Todos somos sacerdotes, é o que a palavra de Deus nos ensina. E todos os sacerdotes são servos do sumo sacerdote. E Pedro diz, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro está dizendo, eu testemunhei dos sofrimentos de Cristo. Pedro havia sido uma testemunha dos sofrimentos de tudo aquilo que Cristo passou, desde toda a perseguição até a sua morte de cruz. Ele testemunhou os sofrimentos durante o seu ministério terreno, a sua agonia no jardim, a sua prisão e maus tratos em seu julgamento. Ele viu as cicatrizes nas mãos do Salvador ressuscitado. Ele testemunhou pessoalmente dos sofrimentos de Cristo. Mas ele diz, não somente sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas participante da glória que será revelada. Pedro disse,
eu não somente sou testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas eu creio, eu também, como vocês, sou participante da glória que será revelada. Também participarei quando Cristo se manifestar. É interessante como Pedro, junto com os irmãos Tiago e João, teve esse vislumbre da glória futura do seu Senhor no Monte da Transfiguração. Ele mesmo escreveu de suas próprias experiências com Jesus Cristo. Ele foi uma testemunha, alguém que relata aquilo que viu e ouviu. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos Pedro sempre testemunhando aos líderes religiosos sobre sua experiência vivida e vívida com o seu Senhor e Salvador. Ele não podia deixar de falar daquilo que ele tinha visto e ouvido. Deste modo, um presbítero que deseja pastorear o rebanho de Deus de forma consciente deve ser alguém que está pronto a testemunhar aquilo que tem experimentado em sua própria vida com relação à cruz, os sofrimentos de Cristo e a esperança da vinda do reino de Cristo, a glória que há de ser revelada. Mas Pedro também está alertando aqueles presbíteros, em terceiro lugar, quanto ao cuidado do pastoreio. O versículo 2, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós. Pedro está enfatizando a obra dos anciãos, pastorear, alimentar, cuidar do rebanho de Deus, não o seu próprio rebanho, mas o rebanho de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio à terra para redimir a sua igreja. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus declara que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez. Jesus Cristo é o bom pastor. Aquele bom pastor que Davi reconheceu e que diz e que declara no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor. Jesus é esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E Cristo adquiriu esse rebanho com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. E agora ele subloca, desculpe a expressão, esse pastoreio àqueles a quem ele chama para fazê-lo. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Lucas registra da seguinte maneira a palavra de Paulo: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Pastorear significa levar o povo de Deus aos caminhos de Deus. E a ovelha deve ser conduzida pelo exemplo, como ele diz no versículo 3 desse capítulo: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pastorear o rebanho significa conduzir as ovelhas ao aprisco da palavra de Deus, onde elas podem se alimentar, cuidar das feridas, buscar as desviadas. Deus não fica indiferente ao modo como suas ovelhas são tratadas, e cada pastor, cada homem chamado, cada presbítero, certamente prestará contas do seu pastoreio. Em Jeremias capítulo 23, versículo 1, lemos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Deus zela pelo pastor. Deus zela pelo pastoreio. Deus zela pelas suas ovelhas. E Deus vai prestar contas. E cada pastor, cada presbítero terá que se apresentar diante do Senhor e prestar contas diante de Deus sobre como cuidou, como alimentou, como pastoreou o rebanho de Deus. O versículo continua dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, isto é, com disposição e não de má vontade. O que Pedro está dizendo é que o presbítero, aquele que foi chamado por Deus para tal ofício, deve servir não com um espírito ambicioso, mas sim pelo fato de ter plena convicção de ser chamado. Isto é, que foi chamado segundo a vontade de Deus e vai fazer aquilo que Deus quer, como Deus quer, onde Deus quer. Um presbítero deve servir de bom grado, com alegria e disposição, porque Deus o chamou para tal tarefa. Ele diz também, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, não pelo que possam lucrar, mas pelo desejo de servir a Deus com alegria. Pedro não está aqui fazendo objeção à remuneração dos presbíteros. Está alertando, sim, contra o pecado da cobiça, da ganância, da caça ansiosa pelo dinheiro. Pastores verdadeiros nunca utilizarão o ministério para lesar, para enganar, para roubar as ovelhas. Tal comportamento desprezível é típico dos falsos pastores, os charlatões e hereges que se mascaram como servos de Deus para adquirirem bens materiais até tornarem-se ricos. Em Isaías 56:11, o profeta declara o seguinte, falando sobre esse tipo de pastor: e são cães gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos eles buscam os seus interesses, cada um a sua ganância, todos sem exceção. Então nós vemos que isso não é coisa dos nossos dias, não é prerrogativa do nosso tempo. Lá, já no tempo passado, no tempo dos profetas, aqueles que tinham que pastorear as ovelhas, alguns deles já agiam desta maneira. Em sua segunda carta, Pedro caracteriza esses falsos pastores, esses falsos mestres, em linguagem clara. Ele diz, no capítulo 2 da sua segunda carta, no versículo 3, movidos pela ganância, também vos explorarão com suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda, e a sua destruição não está inerte, isto é, não dorme. Deus está vendo todas essas coisas. Pedro está falando sobre esse tipo de herege, desse tipo de falso pastor, desse explorador, desse que está visando simplesmente usurpar aquilo que as suas ovelhas têm. Ele diz que eles vão continuar explorando com suas artimanhas, com seus enganos, mas a sua condenação já está declarada. É muito triste pensar que existe isso no meio do povo que se chama
povo de Deus. Mas, infelizmente, essa é uma realidade. Entretanto, Paulo ensinou na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, que os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra, isto é, honorários em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Mas Pedro continua: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. O que Pedro está dizendo é: não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados. Infelizmente, alguns que vão ao ministério têm caído nesta armadilha, que é a ostentação do poder ou do status da liderança. A ideia da palavra é de uma pessoa forte, dominando sobre aquela que é fraca. Pelo contrário, os líderes devem ser exemplos a serem seguidos, devem conduzir o povo de Deus pelo exemplo de caráter cristão maduro, como diz Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. Eu acho fascinante esse texto da palavra de Deus. Paulo diz àqueles irmãos de Filipos, da igreja de Filipos: o que aprendestes, isto é, o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que recebestes, o que ouvistes, isto é, o que vocês ouviram de mim, e vistes, isto é, o que vocês viram na minha vida, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Que responsabilidade, que compromisso é esse que o líder deve abraçar? A responsabilidade, o compromisso de ser exemplo. Assim, a exigência para pastorear a igreja de Deus é um relacionamento íntimo com Cristo e uma atitude correta para com o rebanho, liderando espontaneamente, de boa vontade, sendo modelo. Finalmente, o versículo 4, Pedro está alertando os presbíteros quanto à recompensa. E ele diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Eu creio que um grande sentimento de frustração e até de abandono do ministério está situado no fato de muitos entenderem que não são reconhecidos por todo o esforço que demonstraram. Eu me dediquei tanto, eu trabalhei tanto, eu tenho me dedicado, gastado minha vida, eu poderia estar num outro lugar, numa outra empresa, eu tenho capacidade para estar usufruindo de coisas muito melhores. E eu não sou reconhecido. Infelizmente, essa tem sido a experiência de muitos. O que Pedro está dizendo aos presbíteros é que não devem estar esperando recompensa ou reconhecimento para validar seu ministério. O presbítero deve estar fundamentado simplesmente na obediência e na convicção de estar fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, os presbíteros que com fidelidade exercem seu ministério receberão o prêmio, essa coroa de glória imperecível, e das próprias mãos do Senhor, do Supremo Pastor, quando ele vier em glória. Ao contrário das recompensas terrenas que perecem, que se desvanecem, a coroa que os líderes, que os presbíteros receberão, ela é eterna, vai durar para sempre.
é a imperecível coroa de glória. Isso é gratificante, é isso que faz com que o continuar olhando para Cristo torna o ministério, apesar do sofrimento, valioso. Conta-se que um missionário, depois de estar muitos anos, muitas décadas, trabalhando numa outra pátria, num outro país, na África, ele volta para sua pátria depois de todos aqueles anos de trabalho, e ele vem então no navio, e quando o navio está chegando na sua pátria, ele escuta banda, festa, bandeiras flamulando, e ele fica então, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa, ai, que bênção, que coisa tremenda, eles estão me recebendo, estão valorizando o meu trabalho. Mas como ele estava viajando de terceira classe, quando ele foi desembarcar, já não havia mais banda, já não havia mais ninguém, já não havia mais bandeira, nada. A multidão já tinha ido embora. E ele então entendeu que não era para ele. E aquela, então, invade o seu coração uma tristeza, uma decepção. Puxa vida, depois de tantos anos de trabalho dedicado ao Senhor, eu volto para... E ele vai para casa com aquele sentimento de tristeza, de frustração. E então a sua esposa, orando ao Senhor, tem uma resposta de Deus, e ela vai consolar o seu marido, dizendo: querido, a coroa ainda, a festa, todo o glamour da chegada, nós não recebemos ainda, porque Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. É lá na glória que receberemos a coroa imperecível. Concluindo, Pedro está dizendo que as coisas estão ficando difíceis, indo de mal a pior. Mas se o presbítero quer glorificar a Deus em meio ao sofrimento, ele deve estar alerta quanto à sua responsabilidade de dirigir o rebanho de Deus como exemplo. Que Deus te abençoe, que realmente você possa estar orando pelos presbíteros, pelos pastores, pelos líderes, porque cada um deles, como diz a palavra de Deus, hão de prestar contas. Por isso Paulo diz: orem por mim. Por isso que eu digo também: orem por mim. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento de culto, por cada parte deste culto, e porque eu posso entender que em cada parte deste culto o Senhor tem se manifestado, o Senhor tem demonstrado todo o seu amor, toda a sua graça, toda a sua glória. Que o teu Espírito, ó Deus, continue a ministrar a cada coração, desenvolvendo, ó Deus, esta visão, não somente para nós que estamos na liderança, mas para todos aqueles que, de alguma forma, o Senhor tem chamado para o desenvolvimento deste ministério. É a minha oração, agradecido em nome de Jesus.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva pra voltar pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e leva de volta.